dá-me liberdade. Obert al mar hi havia una terra de fèrtils matolls alegrant-se pel cel. Per gaudir la bonança de sa llibertat, els prats conreaven anhels i il·lusió. La tonada dels planys que ofegava el somriure i regar les bardisses de flors vermelloses. Uns clavells, fills dels plors, enfilaren el rumb per minvar el desconcert d'un poble esgotat. La gent i les flors s'agafaren les mans. Indo de perfume aos hospitais e colando verso branco em cada página. Era abril, o mês imprescindível que trazia sonho de vagos de romã e o ar a saber as framboesas. Abril, momento de flores concretas colocadas na espoleta do desejo, flores pesadas de seda e cânticos, azuis mês de flores mês. Passo dado na mão daquele audaz que, com um lenço branco traduzido na poesia de ser mártir, pelo instinto e magia, alargou as razões pelas quais o humano retém a visão mais estreita e ultrapassável desta mesma necessidade. Numa vastidão de significados, nos quais me revejo, consinto podê-los carregar, mas não mais voltar a passar por mãos estranhas, pelo profetizado, pela tempestade. Em mim, mesmo que a bússola nem sempre me guie pelo mesmo norte, não existem caminhos de cor. Seria a minha própria desventura. Várias tentativas, lágrimas vertidas na paixão do tempo e dos riscos inerentes, rastro de ruptura e mudança, pela busca do instante e na intensidade, jamais apagaram tal chama inconquistada, quando impera a vontade de alcançar um porto de harmonia em busca da verdade. Para a Casa de Portugal, organizámos o 25 de Abril da Comunidade Portuguesa em Andorra, na Universidade de Andorra, com o reitor Júlio Minoves, e na vossa sede institucional, com um conjunto de interações a que chamamos Conversas sobre Abril, com a Ana Terça Salgueiro Maia, a viúva do capitão Salgueiro Maia. E queria partilhar convosco que nós mantivemos contacto por estes dias, dada a data que celebramos, e queria partilhar convosco uma mensagem que é dirigida a mim, mas é dirigida à comunidade portuguesa em Andorra. Ela muito apreciou a interação que teve connosco no ano passado e enviou-me esta mensagem de boas comemorações marcantes e celebradas em Andorra com a comunidade. Agora, em 2026, celebramos já 52 anos. Como me destacou na reunião que mantivemos em janeiro de 2025, a Comissária Executiva da Comissão Curativa de 25 de Abril, Maria Inácia Rezola, do que foi, situa, uma positiva mudança em Portugal nos mais diversos indicadores, da população ao território, desenvolvimento e ordenamento, a família, as diferenças de género, a habitação e a educação, o emprego, os salários, nas condições e modo de vida no país, na saúde, proteção social, na cultura e no lazer e na liberdade da organização de eventos e de atividades e de expressão no âmbito da cultura e do lazer, nos transportes e comunicações, na justiça, na economia, nas finanças, marcos que foram reforçados por políticas públicas e participação cívica já em democracia. São por isso já 52 anos, e friso já, nesta frase, do lema de então, 25 de Abril, sempre, porque centrados continuamente na permanente afirmação dos direitos humanos através da Constituição Portuguesa. E que não tiveram apoio psicológico e que se acabou por suicidar há cerca de meia dúzia de anos, porque nunca ultrapassou, de facto, esses fantasmas, esses traumas do conflito. Antes, até já depois do regresso, inclusivamente afastou-se muito da família e o Fernando nunca mais teve uma relação muito próxima, muito irmão. Portanto, percebe-se bem aquilo que foi também o prolongar desse conflito, que durou mais de 13 anos. Fernando Carreira emigrou a Salto, desertou com outros oficiais do Exército. Aquilo que vocês estão aqui a ver foi muito aquilo dos trilhos da imigração a Salto, do Portugal dos anos 60. Neste caso, protagonizada por militares que, pela Serra do Gerês, atravessaram a fronteira de Portugal para a Espanha e mais tarde de Espanha via Pirineus
chegaram à França, onde estiveram alguns meses antes de se exilarem, uns na Bélgica e, no caso de Ferdinando Mariano Cardeira, na Suécia. Mas aquele que é conhecido por ser o